Olá, hoje Gabriel, Pedro, Daniel e Enzo iremos apresentar um vídeo que mostra tudo que aprendemos nessa eletiva. É importante conhecer e saber como usar o Excel por ser uma ferramenta universal, usada em quase todos os trabalhos. Muitos trabalhos o usam, muitos empregos, profissões, e é muito famosa, criada pela Microsoft. Realmente ajuda muito no trabalho de uma pessoa. Vamos começar fazendo uma planilha aqui. Então, primeiro começamos fazendo a borda de cima da planilha. Você cobre aqui com o seu mouse, seleciona uma cor, eu vou escolher aqui amarelo, aqui amarelo, aí depois é só você passar aqui com o mouse também, de cima para baixo, selecionar uma borda, eu selecionei essa grossa aqui, para fazer um destaque em toda a planilha. Você vai fazendo uma por uma, vai selecionando e colocando borda, selecionando e colocando borda. Aí, para corrigir, para tirar a borda, é só você vir aqui e selecionar a primeira opção aqui, no border, nenhuma borda. Aí você coloca a borda também em cima na planilha, onde a gente colocou a cor amarela. Vamos começar agora colocando os dados. Vou colocar, por exemplo, números de 1 a 10. 1, 2, 3, até 5. Agora eu vou fazer aqui uma soma. Para somar, é só você... Para colocar qualquer fórmula, você coloca o símbolo de igual primeiro. Logo após, você coloca aqui o jeito mais fácil. Você indica a coordenada da célula. Que no meu caso aqui, eu quero somar 1 com 2. 1 está na coordenada B2. Ou seja, coluna B, linha 2. B2, eu coloco mais... B2 mais B3, coluna B, linha 3, que é onde está o 2. Então, B2 mais B3 vai dar 3. Somou. Pronto. Agora para subtração. Subtração. Você coloca o símbolo de igual, seleciona a coordenada, a célula que você quer subtrair, as células no caso. Eu quero subtrair a célula 5 com 2, então vou selecionar aqui primeiro coluna B, linha 6, B6 menos aqui B3, que é onde está o 2, B3. Pronto. Você pode experimentar com vários tipos de fórmulas, com fórmulas de física também. Realmente são muitas possibilidades que você pode colocar aqui na célula. A célula você pode compreender como a coordenada de toda a sua planilha. Como você pode ver, tem vários dados aqui, várias coisas. É um espaço infinito que você tem para colocar dados. Então, realmente dá muitas opções, muitas possibilidades. E não precisa só fazer só planilha, tem como você selecionar aqui esses números e vou colocar e fazer um gráfico, por exemplo. Selecionar aqui o gráfico. Pronto, tá subindo de 1 a 5. Eu vou aqui primeiro eu seleciono as células, depois eu vou na aba inserir. Eu seleciono um gráfico que eu quero usar. Agora eu vou usar o gráfico de barras. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que nem está na célula. Aí, aqui você pode personalizar como quiser. Coloca um texto, um título. Você pode mudar a cor, pode fazer tudo. Aqui, ó, em fio. Você vem aqui, muda a cor, põe preto. Tudo isso.
muito personalizado. Nessa parte do vídeo, eu vou introduzir um pouco sobre o Scratch e as ferramentas básicas dele. O Scratch é um programa, um site que você pode usar para fazer tanto animações quanto jogos, como por exemplo esse aqui que eu estava produzindo, que é para a galinha atravessar a rua e você tem que desviar dos carros para você passar de nível. Caso você toque no carro, o jogo recomeça. Aqui você pode ver que ele tem vários personagens e eu vou explicar para vocês um pouco melhor de como tudo isso funciona. O Scratch, para você acessar, é esse link aqui, scratch.mit.edu. Dentro do site, para você criar o seu projeto, você vai lá, cria sua conta e vem aqui em criar. Aqui você tem várias opções de código nessa primeira área. Na segunda, você edita o seu personagem, lembrando que não é só um personagem que você pode ter, nem só esse aqui. Esse aqui é o sprite, é o inicial, é um gatinho que é a logo, né, do Scratch. E aqui você pode tanto importar a imagem de um novo personagem, como você pode procurar na própria galeria do Scratch. Aqui você consegue colocar alguns sons que podem ser emitidos de acordo com o jogo. Nessa parte de códigos, você tem as opções, primeiramente, da moção do personagem, que aqui, por exemplo, esse primeiro, Move 10 Steps, significa que quando esse código for executado, ele vai mover 10 pixels para a direita, como por exemplo aqui. Daí tem várias opções de movimento do personagem. Tudo isso aqui é baseado na posição dele, você pode configurar para onde que ele vai andar, as coordenadas e tudo. Em Looks, é uma nova área que você pode mexer com efeitos e aparência dele, que você pode fazer ele falar alguma coisa, a pensar alguma coisa, mudar de tamanho, sumir, aparecer, entre várias outras coisas. Em som, você consegue mexer e emitir os sons que você colocou nessa parte aqui. Você consegue importar sons do seu próprio computador, etc. Em eventos, eles são os primeiros códigos que você vai colocar na sua linha. Então, por exemplo, esse aqui, que é when, bandeirinha clicked, significa que quando você apertar essa bandeirinha aqui, que é quando você começa os códigos, isso aqui, o que vai vir após isso aqui, vai ser iniciado. Como, por exemplo, quando eu apertar a bandeirinha, eu quero que ele mova 100 passos, 100 pixels para a direita. Como você pode ver, quando eu comecei o programa, ele foi 10 passos para a direita. Em controles, você tem alguns controles sobre o sprite que está acontecendo. Você pode colocar para ele esperar, para essa ação se repetir 10 vezes, como por exemplo aqui. Se eu quiser que essa ação se repita por 10 vezes, ele vai mover 100 passos para a direita. Aqui nós temos a parte de Sensing, que são coisas que você pode colocar dentro dos outros códigos que ele vai identificar quando o personagem vai fazer e assim ele vai tomar uma ação, isso é um pouco mais avançado. Em Operators, você tem algumas opções de operação, que aí sim é mais avançado que você está mexendo com variáveis, etc. Que é questão de valores e é uma parte um pouco mais aprofundada no programa. Em variáveis, aqui você consegue configurar valores que vão mudar de acordo com o uso do programa. Por exemplo, aqui eu coloquei um valor definido de passos para ele andar na direita. Aqui eu posso colocar um valor que vai mudar de acordo com o uso do usuário. Por exemplo, aqui eu posso colocar passos, vai ser a minha variável. Eu não quero que seja um valor definido, eu quero que mude de acordo com o jogo. Então, eu posso vir aqui em controles, colocar esse if e then, que significa se tal coisa acontecer, então tal coisa acontece, é causa e consequência. Se tal coisa acontecer, então tal coisa acontece. Então, se eu quiser, eu posso colocar, se o gato encostar em algum lugar, passos aumenta por 1, ou seja, a velocidade, o tanto que ele vai andar, aumenta por 1. Indo um pouco mais a fundo e aprendendo melhor sobre como você pode usar, você pode criar jogos e animações como esse aqui que eu criei, e você tem a liberdade de você fazer o que você quiser no jogo, como eu fiz aqui, que passa um pouco sobre o próprio jogo da galinha. Nessa parte do curso eu vou falar um pouco sobre as inteligências artificiais e como que a gente pode aproveitar melhor elas e tirar o melhor proveito.
As IAs estão se popularizando muito recentemente por conta da rápida evolução delas e a praticidade que ela traz para nossas vidas e como ela está concluindo tarefas que antes não eram imaginadas, que podiam ser executadas por computadores sozinhos. Mas grande parte das pessoas que utilizam não sabem como tirar um bom proveito dela. E para tirar um bom proveito dela, é essencial que você tenha um prompt bem detalhado. O que é o prompt? O prompt é basicamente o comando que você envia para a inteligência artificial, o pedido que você vai mandar para ela. Quanto mais detalhes, mais preciso vai ficar o produto final. Então, por exemplo, se eu quero uma praia, eu vou pedir para ela girar. Aqui ela realmente fez o que eu pedi, mas como eu também mandei um prompt genérico, ela me enviou uma imagem genérica de uma praia. Não era exatamente isso que eu queria. Se eu quero mais uma imagem de uma forma um pouco mais como eu imaginava, eu tenho que descrever exatamente o que eu quero. Como, por exemplo, gere uma imagem de uma praia com o sol se pondo ao mar e palmeiras em volta. Aqui, como você pode ver, ela gerou uma imagem um pouco mais precisa do que eu imaginava, do que eu queria, porque eu descrevi exatamente o que eu queria. E isso vale para o que for que você pedir para ela, seja qualquer tarefa, seja uma redação, seja um cronograma, uma rotina, qualquer coisa. Quanto mais preciso, quanto mais detalhado o seu prompt mais detalhado e mais o quanto você esperava e vai sair o produto final. Agora mostraremos a parte do curso, onde aprendemos a fazer edição de vídeo. Focarei nas duas básicas ferramentas do CapCut, fala por texto e narração automática. Vou iniciar falando sobre a transformação de texto em fala. Primeiro abra a aba de texto e escreva qualquer coisa que você quer que seja dito pela IA. Você pode esconder o texto em qualquer lugar da tela agora. Eu não escondi apenas para demonstração. Agora, ainda na aba de texto, clique no texto escrito e depois na opção Conversão de texto em fala. Escolha uma das vozes do aplicativo. Clique na opção de finalizar e a fala estará pronta. Agora, para a parte da narração automática, voltamos para a parte de texto e simplesmente clicamos em Legendas Automáticas. Escolha a fonte da legenda e clique em Gerar, e então seu vídeo inteiro será narrado automaticamente.